Oi, gente! Meu nome é Lívia, eu tô aqui com a minha amiga Cíntia. Oi, gente! E esse é o nosso podcast Como Faço para Ser Au Pair. No episódio de hoje, a gente vai sair um pouquinho do au pair, mas não tanto. A gente tem uma convidada que tá falando direto da Irlanda. Irlanda, que é um país que muita gente quer ser au pair lá, mas não adianta, não existe programa de au pair regulamentado. Mas o que você pode fazer é como a Tainá, que veio aqui conversar com a gente, e como estudante. Tainá, seja bem-vinda. Oi, obrigada. Oi, Tainá, muito bem-vinda e muito obrigada por ter tirado um tempinho para vir conversar com a gente e esclarecer um monte de dúvida que muita gente provavelmente tem, Sim, incluindo eu. Então, isso que eu tô vamos falando. lá, Gente, eu vamos vou lá. perguntar tudo, gente. Espera. Confia em mim. Então vamos lá, vamos do começo. Como é que você foi parar na Irlanda? Na verdade, assim, eu não tinha objetivo de vir para Irlanda, nunca tinha pensado na Irlanda, nem nada disso. Estava vivendo minha vida normal no Brasil. Começou a pandemia, tava todo mundo trancado em casa, daí a cabeça ficou, e agora? O que eu vou fazer da vida, né? Aquele tempo que você começa a repensar na sua vida, tipo assim, será que é isso mesmo que eu quero fazer? Ah, Quero ficar trabalhando num emprego normal, vivendo uma vida normal, ou tipo assim, tem muita coisa para viver. Enfim, mas só pensamentos. E aí, a minha mãe mora na Itália, e aí ela falou assim pra mim, um dia, um belo dia, minha mãe me mandou mensagem falando: Ah, mas por que que você não vai embora do Brasil? Aí eu falei, porque eu não tenho dinheiro pra ir embora do Brasil, não é assim que se faz, né? Daí ela falou: Não, dá uma olhada nos lugares, dá uma olhada em intercâmbio, alguma coisa assim, me fala que eu vou pagar. Só que eu não fazia ideia de um preço de um intercâmbio nem nada, né? E nem sobre o processo. Pensei em Londres. E aí, porque eu queria aprender inglês, pensei em Londres. Aí vi que Londres não dava para trabalhar. E hum. aí o consultor de intercâmbio falou: Ah, mas por que você não vai para Irlanda? Eu falei: Irlanda? Da onde que é? O que que é? Me conta, me passa detalhe, o que que é isso, esse país? Gente, ele me entregou assim, ó, vai pra Irlanda. E aí eu falei pra minha mãe o preço, minha mãe falou, tá, vou pagar. Eu fiquei chocada, porque o preço era realmente absurdo e o euro estava muito alto. E aí foi assim que eu vim pra Irlanda. Não tive um sonho, uma meta, um plano, um objetivo, uma coisa mirabolante, foi uma coisa muito simples. Mas assim, estou aqui tem 2 anos, foi uma parada, um match perfeito. Eu vim pra cá sem essa pretensão de viver pra sempre. Eu vim pra cá pra ver, sabe? Pra aprender inglês e viver. E aí as coisas foram acontecendo e eu tô aqui até hoje. Então você foi por uma agência. Como é que foi para tirar o visto de estudante? O que é que você precisou? Então, o visto de estudante você aplica aqui, ao contrário dos outros países, né? Que você tem que aplicar do Brasil, no consulado. Para a Irlanda, você não precisa fazer isso. Você precisa seguir os critérios da imigração. O que que é? Você precisa ter um curso de inglês, você precisa ter uma comprovação financeira, e nesse curso de inglês tem que ser o curso de inglês do governo, uma coisa que é certinha com o Uhum. governo. Daí você tem que ter um seguro governamental, e é basicamente isso. E a sua passagem de volta para o Brasil. Porque no seu primeiro visto você precisa ter uma passagem caso aconteça alguma coisa e você tenha que voltar para o Brasil. A única coisa que você providenciou do Brasil foi isso. Sim, sim. Então, essa pessoa desse intercâmbio, ele acredita, facilitou para achar o curso. Sim, eles me deram as opções de curso, e aí eu tive que escolher entre uma das escolas que eles me mandaram, e esse foi o papel da agência. Você pagou por isso? Paguei, assim, a gente não paga individual, tipo, ah, eu vou pagar agora, você paga no pacote completo. Então, na época, o euro estava alto, mas não mudou muita coisa de antes Uhum. para agora, não. O preço do intercâmbio que é bem caro. Eu paguei no curso uns 25 mil reais. Para quanto tempo? O visto são de 8 meses. Hum. Ah, então é o curso de 8 meses. Isso, mas são 6 meses de aula e 2 meses de férias. A Irlanda dá esse tempo para você ficar de férias que você pode trabalhar full time. E esse curso, ele é integral, meio período? É part-time, a gente tem que ir 20 horas, a gente tem 20 horas da semana que nós precisamos estar em aula, e aí você só pode trabalhar 20 horas também. Então, você precisa estar na escola ou na parte da manhã ou na parte da tarde. E você não Uhum. tem a opção de estudar à noite. Não sei o que que acontece, mas estudante internacional não pode estudar de noite. Se você for europeu, você pode, mas estudante internacional É. não pode. Era exatamente o mesmo esquema aqui, só que aqui estudante de língua não pode mais trabalhar. E aqui a gente trabalha. Tá, outra pergunta. Desculpa, eu falei que ia perguntar muito e vou perguntar, gente. Pode Perdão. perguntar. Mas então você saiu do Brasil com isso, mas você tinha lugar para morar já? Pago? Então, eu fechei com a agência um apartamento que eles tinham. Você pode fechar com a agência e você pode fechar por conta própria. Mas como eu estava vendo na pandemia, então não sabia como que eu iria ser recebida aqui, eu fechei com eles 15 dias de acomodação. Ah, então você já chegou só com 15 dias de acomodação pago. O É, resto depois você se virou. o resto eu tive que me virar. E aí eu cheguei, eu paguei também um transfer, então eu paguei o pacote assim, completo.
Uhum. E aí eles me buscaram no aeroporto e eu cheguei, fui direto para o apartamento deles, fiquei 15 dias lá e tive que achar minha casa. Mas eu vim durante a pandemia, então nesse tempo muita gente foi embora. Então foi muito tranquilo de achar casa, não foi tão difícil Nossa, não. que bom. É muito difícil arrumar apartamento, gente. Eu vi uma foto outro dia, alguém postou no Twitter, que foi ver um apartamento em Dublin, já Uhum. tinha 100 pessoas na fila Que pra ver. Sim, isso? aqui é uma parada que a gente nem cogita, assim, uma coisa que nem passa na nossa cabeça, alugar um apartamento. Aqui nem é uma coisa que a gente nem pensa. A gente só consegue morar dividindo casa, tipo, É, aqui europeu, também. brasileiro, todo mundo. É muito caro, gente, é um absurdo. Um É. quarto é umas 900 libras. Imagina. Aqui um quarto individual tá nessa faixa também, mas quando eu cheguei, tava 500 euros. Então você acha que compensa, então, para as pessoas irem com essa agência, né? Dar esse suporte desses pelo menos 15 dias, para comprar um curso, para ter esse respaldo na hora de chegar. Sim, vale a pena. Inclusive, eu trabalho também como consultora de intercâmbios. Então, hoje em dia, eu ajudo os estudantes nesse processo de fechar a escola. Tudo que eles fizeram comigo, hoje eu faço, mas não só para Irlanda, mas para qualquer canto, tudo que você quiser, principalmente a Europa. E eu acho que vale a pena, sim. Por quê? Por exemplo, eu vim na pandemia, eu não sabia muitas coisas sobre Dublin, eu não sabia muitas coisas sobre a Irlanda. Era tudo muito novo para mim, eu não conhecia ninguém. Então, tipo, através deles, eu fui para uma casa onde tinha uns estudantes. Então, eu já fiz amizade com aquele Ah, grupinho ali de pessoas. Através daquele grupinho, a gente viu um apartamento que eu paguei 350 nesse apartamento. Então, tipo assim, as conexões foram me levando aos é. serviços, as coisas, entendeu? Então, quando você não conhece nada, é tudo muito novo. Hoje em dia, se eu me mudar para outro país, se eu for para Londres, por exemplo, outra cidade, eu sei como funciona essa questão da Uhum. imigração. Mas como era o primeiro país que eu estava imigrando, era tudo novo para É. mim, tipo, não tinha É. noção de Até nada. chegar Então no valeu muito a pena. aeroporto, né? Pegar um Nossa, transporte para sim. chegar onde você tinha Nem que inglês chegar. ainda. Eu nem tinha É. inglês. É. É. Então, Tainá, você estava contando pra gente que você nunca foi au pair, porque você sempre morou fora, né? Fora da casa da família, mas que você é minder, que Sim. é tipo uma babá, né? Morando fora da casa. Como é que você chegou nesse trabalho? Como que você começou isso? Então, tem alguns empregos que são, tipo, os badalados nesse país, né? E o trabalho de minder, que é babá, tá na lista aí, no topo aí da lista. Aqui, na Irlanda, funciona tudo através de grupos. Grupos de Facebook, grupo do WhatsApp, a comunidade brasileira que é muito grande. Então, um brasileiro Muito. vai passar um serviço para o outro. Então, eu peguei o serviço de uma brasileira, eu saí da casa dessas crianças que eu estava cuidando, que eu fiquei com eles um ano, passei para uma outra amiga brasileira e assim a gente vai passando um serviço para o outro. E aí eu entrei em um desses grupos e uma menina tinha falado: Olha, gente, eu tô passando a minha vaga de Minder, eu tô indo pra faculdade, tô passando a minha vaga. E aí eu fiz a entrevista com a família e entrei, fiquei lá um ano, gente. Meu Deus, foi incrível, a família é perfeita, minha família, eu amo de paixão. Ah, que legal. Mas eu fiquei morando na minha casa e cuidando dessas duas crianças. Então você nunca morou com nenhuma família. Não. E você sempre trabalhou 20 horas só? Com essa família, sim, eu só trabalhava 20 horas. Eu estudava de manhã e aí eu trabalhava na parte da tarde. Às vezes eles pediam para fazer babysitter, que era passar um É. fim de semana com as crianças, tipo um fim de semana, não, algumas horas do dia, né, no Uhum. sábado, no domingo, alguma coisa assim. E eu fazia trabalhos por fora, assim, de tudo, né, para complementar, porque só um É, salário de 20 horas não dá. é. Apesar do que o salário de Mind, ele é um pouco maior do que os outros. Por exemplo, uma loja, o salário está 11,55 euros Hum, a hora trabalhada. Para você hum. cuidar de criança, dependendo da idade, você consegue uns 17 euros, sabe? 16 euros Nossa. trabalhada. Olha, Sim, É. e sim. quando você pegou esse trabalho, né, que essa brasileira te passou, seu primeiro trabalho como Minder, você teve que comprovar algum tipo de experiência com criança, alguma coisa assim? Então, ela pediu experiência, ela me perguntou se eu tinha experiência, mas eu não tinha uma experiência aqui na Irlanda, só tinha no Brasil, daí eu fui sincera com ela, olha, não tenho experiência aqui na Irlanda, tenho experiência no Brasil, se você quiser eu contar, tudo mais. Óbvio que ela não ia pedir, porque a pessoa nem fala inglês e ela não fala português. Mas ela gostou muito de mim, só que antes de vir morar na Irlanda, eu tinha feito uma viagem humanitária pro Haiti. Gente, que legal! Sim. Nessa viagem humanitária, eu trabalhei num orfanato. A viagem foi, tipo assim, 15 dias. Mas eu trabalhei no orfanato durante esse tempo, então isso conta como experiência. Então eu coloquei isso no meu currículo porque era a experiência que eu tinha. Então isso também foi uma coisa que encheu os olhos dela e ela começou a me perguntar muito sobre essa passagem pelo Haiti e tal.
Mas ela me perguntou se eu tinha alguma referência daqui, de alguma família daqui. Eu falei que não tinha, e que eles seriam a primeira família. E eu comecei, gente, foi perfeito, assim. Fiquei um ano com eles, mas tive que sair. Olha, já é uma coisa para se notar. Se você for como estudante, tá, gente? Saindo do Sim, Brasil, já dá uma arrumadinha assim, preparada no currículo antes de sair do Brasil, sim, sei lá, né? sim. É, pois é. Faz um trabalho no voluntário numa creche, com crianças, alguma coisa assim, para você já dar aquele negócio no seu currículo, né? Consegue alguém para escrever uma carta de referência em inglês, né? Já vai Sim. preparada, se precisar. Ajuda pra caraca. Tem muita gente que perde vaga porque não tem experiência. Nossa, dica de ouro, hein? Se você pudesse morar com a família e não ter que se preocupar com pagar conta, procurar quarto para alugar, essas coisas, você moraria? Não, nunca. Eu acho assim, gente, eu preciso do meu espaço, preciso da minha privacidade. Por exemplo, vou falar sobre essa família que eu trabalhei. Eles são os queridos, eu sou apaixonada, mas eu só sou apaixonada porque eu ia pra minha casa. Porque eu Ah, terminava ali, saía dali, ia pra minha casinha, o meu espaço. Então, morar com eles, nossa, se eu tivesse essa oportunidade, não iria. Eu acho que é um rolê. Eu dou parabéns pra quem consegue, quem faz, mas eu, particularmente, tô muito fora. realmente, né? É o que pega, não é, Lívia? É, o que depende muito, cara, a personalidade tem que bater, né? E assim, mesmo a personalidade batendo, chega um dia que tá todo mundo de saco cheio. Até da sua própria família Sim, você fica de saco cheio, Ah, sim. É né? verdade, é isso. Cintia, eu não sei, não lembro se você conheceu. A Cintia e eu, a gente foi au pair na Alemanha, né? E Uhum. tinha uma amiga minha que foi au pair lá e depois ela foi pra Irlanda. Ela ficou acho que 2 anos com a mesma família. Eu até fui visitá-los 2 vezes. Eles eram muito, muito fofos também, gente. Eles tinham 2 filhinhos. Eram super fofos. Mas acho que lá tá que deu certo. Ela gostava muito deles. Aí depois ela foi ser au pair na Áustria e hoje em dia ela mora lá ainda. Nossa, que legal. Casou, tem um filhinho, né? a Irlanda teve um boom muito grande, não teve? É. Cara, a última vez que eu fui pra Irlanda, eu só ouvi português. Só tinha brasileiro trabalhando, visitando, estudando, Nossa, tem passando na muito rua. brasileiro. Tem muito brasileiro, tem muito brasileiro. Deve ter 1 milhão de brasileiro aqui. Porque não é possível, gente. E dependendo da área que você tá, tipo, no centro e nas áreas mais centrais, você só escuta português. Então é muito difícil também você aprender inglês aqui se você só ficar envolvido com o brasileiro. É, uma coisa que eu estava lendo essa semana na internet, alguém estava querendo ir para Irlanda, aí um outro alguém falou, não vai para Dublin, vai para Cork, algum outro lugar, Sim, sim, porque se você for para Dublin, você não vai aprender inglês do jeito que você, porque É, essa pessoa queria aprender inglês assim intensivo sim, mesmo. E aí falaram não vá para Dublin, porque você vai encontrar muito brasileiro e vai acabar falando sim. português o tempo inteiro. Os brasileiros, eles te ajudam muito. Praticamente todos os empregos que eu consegui foram através dos brasileiros. Casa foram através dos brasileiros. Você ter a comunidade brasileira é um suporte aqui, só que eu acho que o intercâmbio quem faz é você. Você tem que se esforçar para é. estudar. Você tem que correr atrás. Tipo assim, eu também cheguei aqui na Irlanda, eu tava só com brasileiros. E meu inglês era zero. O cara da minha imigração perguntou o que que eu tava indo fazer. Eu Sério. falei, I don't speak English. Tipo assim, ele perguntou, cadê sua passagem? Eu falei, I don't know. Eu não sabia nada que esse homem estava falando. Eu acho que ele deve estar achando que eu estava de deboche com a cara dele. Mas realmente eu não sabia. Só sabia essas duas frases. I don't speak English, I don't know. E eu fiquei usando. Eu usei isso todas as coisas. Por isso que eu tô aqui, moço. É, exatamente. E eles sabem, né? Mas depois de 1 ano, meu inglês saiu do zero e foi para alguma coisa. Eu já estava no nível, no intermediário, tipo, muito rápido. Eu acho que esse trabalho, tanto de au pair, de nanny, de minder, né, é um trabalho que ajuda muito com o idioma, né? Se Sim, a família fala o mesmo idioma que você quer aprender, ajuda muito, ainda mais trabalhar com sim. criança. Meus meninos, eles eram grandes. Quando eu entrei, ele estava com 10 anos. E Hum, criança grande, não sei se vocês já cuidaram de criança grande, mas criança grande, uhum. depois que se apega, eles querem ficar conversando toda hora. É. Então, assim, ele conversava comigo o tempo inteiro. E aí ele começou a estudar sobre o Brasil. Inclusive, ele começou a fazer Ai, que apresentação na fofo! escola sobre o Brasil. Teve um dia que ele falou: Você pode fazer brigadeiro? Porque eu preciso levar brigadeiro para minha apresentação da escola. Daí eu falei que era um pouco trabalhoso, eu falei: A gente pode. Ele falou: Mas eu não quero fazer, não. Daí eu falei, aí a mãe dele pegou e fez o brigadeiro. A mãe dele, Irish, fez o brigadeiro para ele levar para escola. Ai, que Daí ele fofo. chegou em casa e me deu. Aí tava uma delícia. Mas assim, super Hum. comunicativo, falava sobre todos os. Como Pelé morreu. Meu Deus, o menino ficou inconsolável porque Pelé morreu e me mandou mensagem conversando Oh. com Pelé. Criança é um amor, assim, pra quem ama, então.
e eles falam pra caraca. Fala É, mesmo, né? Tem hora que fala, meu é, Deus, para. Sim. é. Mas aqui eu tenho uma pergunta sobre isso. Pelo fato de ter tanto brasileiro agora na Irlanda, você acha que isso afeta negativamente ou positivamente na reputação dos brasileiros com os irlandeses? Assim, eu acho que positivamente, os irlandeses são apaixonados, assim, pelos brasileiros. Tanto que, para trabalho, eles preferem contratar a gente, porque o povo faz muito corpo mole. Os europeus Ah, não vão chegar no serviço igual o brasileiro. é Então, tipo assim, o verdade. brasileiro faz e faz bem. Então, eles ficam, tipo assim, nossa, uau. Ah, A minha chefe, por exemplo, ela falou que desde que as crianças começaram a precisar de cuidado, né, crescer e ela teve que voltar ao trabalho, ela só teve funcionária brasileira. Todos os funcionários são brasileiros, desde sempre. As crianças têm 10 anos, ela começou com babá e tal, acho que com 2 anos ou 3 anos de idade. Então, tipo Hum. assim, ele me contou que ele já teve 5 babás brasileiras. Ele tem 10 Ah, anos. gente, ele não Tem fala 10 português, anos. não? Ele podia falar Ele sabe português já, algumas né? palavras. Ele sabe. Quando eu entrei, ele não queria, tipo, saber de português. Depois de um tempo, ele começou a me procurar pra perguntar. Eu nunca vejo eles reclamando da gente, nem da comunidade brasileira. Até porque os brasileiros, pelo menos, que estão aqui, são certinhos, assim. Ai, que bom. Andam direitinho, fazem as coisas direitinho. Tipo assim, trabalham muito bem. A gente quase não vê coisa de brasileiro fazendo nada ai, que errado. bom, é. Quando você começou com essa família, é um contrato que você teve com essa família? Foi uma coisa verbal? Foi uma coisa escrita? Como é que foi? Olha, pode ser verbal, pode ser escrito. Comigo foi só verbal. Então, nós tivemos entrevista, daí ficou acertado assim, férias, salário, day off, sick day, tudo certinho. E Uhum. era basicamente isso. Mas assim, eu recomendo fazer um negocinho no papel, porque a É, família que eu peguei era uma família muito incrível. Mas não é todo mundo que vai dar a Não sorte nunca é? de se ter uma sabe, família né? muito incrível que cumpre as coisas. Se não tiver papel, pelo menos deixa arquivado no WhatsApp. Conversa. Pergunta as mesmas coisas que você falou na entrevista no WhatsApp, que vai estar ali É, registrado. E aí é. você volta lá e mostra pra ela se a família pagar de doido. É, sabe o que eu queria aproveitar? Aproveitar esse gancho que a gente está falando do contrato para falar que eu estava lendo, assim, para quem está ouvindo que esse é au pair na Irlanda, Minder ou qualquer Sim. coisa, eu estava lendo que, assim, o problema de você ser au pair num país que não tem o programa regulamentado é que, assim, dá merda para quem que você vai pedir ajuda, né? Só que na Irlanda, por mais que não seja um programa regulamentado, um programa de intercâmbio, é um trabalho e ele está classificado como domestic worker, que é um trabalho doméstico, né? Então, tem um órgão chamado Migrant Rights Center Ireland, que é o Centro de Direitos do Migrante, que eles tratam dessas questões. E se você precisar de ajuda, você pode ir lá que eles vão te ajudar. Por exemplo, se você tem um contrato e está dizendo o seu salário é menos do que o salário mínimo, o contrato está ilegal. Então, você pode ir lá que eles vão te ajudar a resolver. Perfeito. Só uma nota, assim, para quem está querendo, né? Sim, Se der BO, tem como resolver. E os casos são todos anônimos, né? Isso, sim. Mas normalmente tem tanto emprego de au pair, minder aqui, que você, se você tiver problema com família, é só você ir pra outra. É muito simples assim, tipo, depende hum, do problema, né? Não tô falando de uma agressão, de uma coisa assim. Tô falando do problema, tipo assim, a família não quer te pagar o salário mínimo. Daí a gente pula pra outra família que vai é, pagar e vai pagar direitinho, sabe? é bom Mas se eles saber, não te né? pagarem, corre atrás deles. Bom saber. Nossa, eu vejo tanta gente nos grupões, ainda mais nos Estados Unidos, tendo muito bel com as famílias e ficam com Nossa, aquele medo de sim, pedir rematch, porque você nunca sabe, sim, né? Porque aí, no caso de ter uma agência lá, aí você tem um suporte, mas você também tem uma coisa sim. mais restrita, né? Eu fico vendo as pessoas que fazem o programa para os Estados Unidos e aí eu vejo as histórias das meninas, eu fico, gente, que mundo é esse que vocês estão vivendo? Que Ai. história bizarra, de Gente, família tem botar cada para fora. uma. Gente, Uhum. eu não vou falar que nunca acontece na Irlanda, mas é uma coisa assim, raríssima. Eu nunca ouvi falar de histórias assim, desse nível de exploração, nem nada. Até porque aqui a gente é muito solto, né? Aquela coisa, Hum. tipo, eu não vim pra cá pro país porque eu vim pro programa de au pair. Eu vim pra cá como estudante. Se você não me tratar direito e se você não cumprir o seu papel, eu vou pra outro emprego. Eu vou achar É, um outro emprego, eu vou achar uma outra É, família. não tá preso naquele contrato, Sim, né? Seu visto, naquela alguma coisa agência. assim, É. né? Então, quando você chegou na Irlanda, como é que foi assim aquele choque de você estar na Europa? E principalmente num país como a Irlanda, que é uma ilha, e a gente sabe que é um país mais frio, mais chuvoso. Como é que foi esse choque cultural, esse choque climático? foi horrível. Porque eu cheguei na Resumindo, pandemia. que mês que você chegou? Cheguei em dezembro de Ai, 2020. Nossa!
Cheguei Senhora. dia 4 de dezembro de 2020. Como? Daí, no dia 20 de dezembro, o país fechou e nunca mais abriu. Gente, e aí? E aí que eu fiquei louca dentro de casa. Primeiramente, eu não sei se aí na Inglaterra tava desse jeito, mas aqui na Irlanda era tipo assim: você não podia sair, você tinha um limite de lugar e um limite de distância, que era de É, 5 quilômetros, eu acho. é. Você pagaria uma multa de 2.000 euros porque você saiu do raio da distância. Enfim. Horrível, gente. Foi horrível, 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 horrível. Porque eu só tava trancada dentro de casa, tava na Europa, mas tava dentro de casa. Tava dividindo o apartamento. Foi logo depois que acabou meus 15 dias da acomodação da agência. E eu tive que ir pra uma casa que eu tinha achado. E aí, quando eu cheguei na casa, eu descobri que tinha um homem que dormia na sala. E ninguém tinha me avisado que tinha um homem que morava na Ah, nossa sala. O nosso apartamento era super pequeno. E aí, o que aconteceu? Eu dividi um quarto com uma brasileira e moravam duas meninas no outro quarto. E elas eram da Mongólia. Gente, as meninas, elas namoravam, então elas revezavam assim, né? Um dia ia uma pra casa do namorado e o outro. Mas, meu Deus, mas elas transavam tão alto, mas tão alto, mas tão alto, mas tão alto. Eu tava assim, caraca, você é transuda mesmo, né? Gente, sério, sem sacanagem. Eu tava assim, meu Deus, misericórdia. E aí eu botava fone de ouvido e tal. E as nossas Ai, paredes. tadinha. Mas peraí. Não, a gente vai ter que entrar nos detalhes disso. Mas não tava na época de lockdown. Como é que é você... Sim, verdade! Verdade, sim. gente! Sim, então, né? Hoje em dia eu teria ligado pra polícia, né? Porque a casa delas ia cair, literalmente. Mas eu era muito bobinha naquela época, né, gente? Eu era mal inocente. Porque a minha flatmate na época também estava dando umas fugidinhas pra casa dos boys, entendeu? Então eu Hum, tava tipo assim, né? Minha flatmate não ia denunciar. Eu era nova sem inglês. Como que eu ia meter uma É, denúncia? Não tadinha, ia. acabou de Quieta. chegar. Como é que ia, né? Porque, é. cara, Fiquei sacanagem. quieta. Nossa, que BO, gente. Gente, e não tinha nem vacina ainda, podia todo mundo pegar Covid. Sim, não tinha É. nada. Eu trancada dentro de um quarto desse tamanho, com uma Ai, outra coitada. pessoa. Gente, eu comia tanto chocolate naquela época, tanto chocolate, tanto chocolate. Eu comia chocolate com a cara cheia de espinha e chorava. Porque Ai, aquela casa, pecado! Ah, não, aquela casa, a tadinha. atmosfera pesada, tipo, muito ruim. Ah, e detalhe importante: além de ser transudas, elas eram racistas ainda. Então, meu amor, aquela casa era Hum, muito horrível. Eu fiquei lá um mês, graças a Deus só, porque se fosse mais, eu acho que eu nem sei se eu ia aguentar. E logo depois eu fui é. para esse apartamento baratinho, que foi incrível, que eu fiquei lá, tipo, um ano e tal. Então foi muito difícil para mim, porque eu tava tendo que lidar com uma pessoa de uma outra cultura e que implicava. A minha flatmate, ela era branca e tinha cabelo cacheado. Mas eu sou negra e tenho cabelo crespo. Gente, elas implicavam com o meu cabelo. Tipo assim, se tinha um fio de cabelo meu no banheiro, elas implicavam. E tinha um fio de cabelo da menina que dividia quarto comigo, elas não ligavam. Ai, Então, gente, tipo que assim, se eu péssimo. tinha que mexer, se eu mexia na cozinha, na louça, eu tinha que lavar a louça de uma maneira assim, bizarra. Eu tive que botar na lava-louça. Então, tipo assim, elas eram muito racistas. E aí elas botaram assim, Nossa. escrito assim, ó, toda vez que você for tomar banho, você precisa lavar o banheiro depois. E não sei o Ah, quê, umas paradas assim. Gente, eu não sabia inglês, então eu era, tipo assim, muito otária. Hoje em dia, caraca, eu ia fazer tadinha, um barraco, cara. ele ia ligar pra Garda e ia denunciar elas duas por racismo. Então foi muito difícil para mim esse período, só que esse período me deixou muito resistente, assim. Uhum. Porque hoje em dia as pessoas me perguntam, e aí, como é que é pra você lidar com o clima da Irlanda e com a vida na Irlanda? Gente, é incrível. É tudo incrível, tudo maravilhoso, o clima é perfeito, não tô nem aí mais pro clima, já me acostumei com o clima. Eu não ligo mais porque eu passei por esse tempo que foi horrível, assim. Foi muito difícil para mim o início. Então agora eu amo, tem a vida que eu tenho, que eu gosto, o clima, se chove, se faz sol. É só você botar um casaco de chuva, pega uma sombrinha e tá tudo bem, vai passar, o Ai, verão vai gente. chegar. Eu fico assim, o verão vai chegar, ele chega uma hora, mas o verão aqui é meio gelado, né? É, Em julho do ano passado eu fui para Londres e estava fazendo 30 graus no dia que eu fui, gente, estava muito quente. dá para contar nos dedos da mão, talvez um dos pés, quantos dias quentes a gente tem, mas normalmente não é sempre assim, não é o verãozão todo assim, mas tiveram uns dias muito quentes. A mesma coisa aqui, mas o verão aqui é assim, 15 graus, 18, 20. Eu amava calor. Eu sou do Rio de Janeiro e a minha cidade é 40 graus todos os dias da minha vida, com o sol rachando na cabeça, ônibus lotado com um monte de gente suada. Daí eu fui no Brasil em outubro.
Gente, eu tava sentindo tanto calor, tanto calor, tanto calor, que eu falei, cara, eu odeio calor. Eu percebi que eu odiava calor. É. Mas lá tá muito absurdo. Você sai do banho suando. Vamos falar um pouquinho mais sobre a cultura da Irlanda, essas coisas. Uhum, Você já conheceu, você tem amigos irlandeses, assim, eu pergunto porque, assim, várias perguntas que eu quero saber, assim, da cultura, da sua vida na Irlanda, é uhum, porque a uhum. Inglaterra é muito, muito parecida, em vários quesitos. E aqui, por exemplo, é bem difícil fazer amizade com o inglês, porque as pessoas são meio fechadas. O norte da Europa, né, as pessoas são mais fechadas, fazer amizade mesmo é mais Sim, difícil. Como é que é aí? sim. Mesma coisa. Eles gostam muito da gente, mas gostam da gente até fechar a porta da casa e botar a gente pra fora. Tipo assim, cada um no seu espaço, você vai viver sua vidinha de imigrante, eu vou viver a minha vidinha de europeu. Tipo assim, eles não se relacionam com a gente. E assim, sendo bem sincera, todas as vezes que algum irlandês se aproximou, era algo romântico, queria alguma coisa, entendeu? Ah, Não era no sentido de amigos. E é isso, era sempre de um flerte, alguma coisa assim, tanto comigo quanto com as pessoas que eu conheço. Então, tipo, eles não dão muita ideia pra gente, não. Assim, de abrir pra amizade mesmo, ter uma amizade profunda com o irlandês. Eu é, tive, na minha escola de inglês, eu conheci pessoas de vários países, europeus e tal. E assim, fiz amizade com eles e até hoje, meu Deus do céu. Eu tenho um amigo de Paris e outro de Milão, que a gente conversa o tempo inteiro. Na verdade, ele nem é de Milão, ele é no país que criou, o lugar da cidade que criou a pizza, que eu esqueci o nome agora. Só sei que Nápoles. ele é de lá. E, tipo assim, a gente se fala até hoje, depois de 2 anos, e a gente tem contato, a gente, tipo assim, a gente se fala da vida, a gente se atualiza. Irlandês, É, É o norte da Europa, né? Quanto mais norte você vai, é, é, eles vão te receber muito bem, mas é aquela coisa assim, né? Cada um no seu espaço ali, vivendo a sua vida. é. Outra coisa, assim, que eu acho que é bem parecido é a culinária, né? Culinária inglesa eu acho muito sem graça. Tem umas coisas, assim, maravilhosas, mas eu acho muito sem graça. Que coisas? O que que é bom ou sem graça? É, que é bom. É sticky toffee pudding. Amo. Maravilhoso. É um bolinho. É tipo, sabe o nosso brownie com sorvete? Só Aham. que o bolinho é de tâmara. E com essa calda que é tipo um caramelo, sabe? Nossa, é muito Uhum. bom, muito bom. Nunca nem Beef vi. Wellington. Beef Wellington, e eu vou ser muito polêmica. Eu adoro um fish and chips. Ah, eu acho ok. Nossa. Adoro. E outra, scones com cream, Ah, jam. não curto. Não curto. Adoro também, gente. Adoro coisa doce. Eu acho que o problema é esse, é sem graça, né? Tipo, perto de. Porra, a gente tá perto da França, da Itália, da Escandinávia. Eu tava na Itália semana passada, eu voltei pra Irlanda e falei, nossa, não quero nem comer. A comida italiana é tão gostosa, tudo é Não tão é? bom, é tudo Mas maravilhoso. eu acho que eles não sabem cozinhar, gente. Nossa, Não gente, é muito sabem. ruim. Tempero pra eles é sal e pimenta. Tem alguma coisa que você experimentou na Irlanda que fez você pensar, talvez até ok. Ou não, ainda Nada, nada. Tudo horrível. nada. Às vezes é acostuma com tudo. Então, É, assim, eu me acostumei com a comida, mas eu não como a comida daqui. Porque, assim, você vai no supermercado, você compra os mesmos ingredientes que nem no Brasil, você faz uma comida brasileira em casa, você não precisa é. É. comer a comida deles. Mas a comida daqui não tem nada, assim, que, nossa, que comida boa. Tipo, fish and chips. É isso. O peixe, meu Deus, o peixe gorduroso. É, É. Gente, depende de do onde qual que vocês você tiraram esse vai. peixe? Gente, da onde vocês tiraram esse peixe? Não tem uma Ai, tilápia, um onde que eu negócio? vou, eu experimento fish and chips. Aonde que eu vou? Nossa, eu Sério? nem como. Ah, eu não Nem Sempre, como. curto muito. sempre. Depende das opções, mas eu não curto muito. Tipo, McDonald's daqui é horroroso. Gente, é É sem muito ruim. graça, né? Muito sem É graça. muito ruim. Tipo, tudo. A comida que é, assim, é bem crítica, Tá, assim. gente, mas vamos aqui. Vamos pensar no lado positivo. Coisas Pelo menos você boas. pode ir É, no eu vou propor coisas supermercado. boas. Tá, gente? Não deixe isso de ficar com medo de viajar. Você vai no supermercado, você acha praticamente de tudo no supermercado hoje em É, dia. Verdade. é. Então, você vai, compra seu feijão preto, vai para casa e faz o seu feijão, seu arroz, você faz a A comida que você carne tá aqui é bem querendo, baratinha. né? Vamos pensar assim. E viagem? Você já conseguiu viajar pela Irlanda? Como é que é? Porque isso é outra coisa que, Sim. assim, na Europa, você dá para viajar muito barato, né? Até de Uhum. trem dá para você viajar barato. Agora, aqui na Inglaterra e na Irlanda, meu senhor, como é caro. É, tipo assim, eu não sei como é que funciona o transporte aí, mas, tipo, para você conhecer a Irlanda, você precisa ter um carro. Você precisa alugar um carro, você precisa ter um carro. Se você não tiver uma carteira internacional, você não consegue pegar um carro. Hum. Então, tem esse problema pra gente, porque não tem ônibus que te leve até os lugares, assim, bonitos, Sério? lugares legais.
Tem umas praias aqui que as pessoas postam nas redes sociais que eu fico, esse negócio nem é na Irlanda. Mas é tipo assim, um lugar muito louco, bizarro, que você precisa escalar montanhas, passar com carro, nadar para conseguir chegar. Uns lugares assim, escondidinhos, assim. É de muito difícil acesso e o país não tem nada que te leve até lá. Então, assim, eu conheço daqui Dublin, eu conheço Cliffs e eu conheço Galway. Acabou. Então, para você conhecer alguns lugares assim, tipo, sei lá, Donegal, que é um lugar que tem umas praias super bonitas e maneiras e tal, que as praias aqui de Dublin, elas não são tão legais assim. Você precisa ter um carro para ir, sabe? Tem umas Hum. cachoeiras aqui que são lindíssimas. Você precisa ter um carro para ir. Então, assim, sem carro, daí você tem que juntar um grupo para ir, para rachar É, gasolina, para rachar aluguel do carro, fica muito difícil da gente viajar. Então, acaba que sai mais barato você viajar para outro país, É isso, pegar o é, avião e ir. pegar um avião e ir embora, assim, para outro canto, porque a passagem, por exemplo, daqui para Londres, 10 euros. é. É muito mais barato do que você rodar aqui. Pelo menos tem isso, né? Tem voo para tudo que é lugar da Europa, Sim, barato. sim, sim. E é bem É. É. baratinho. Mas aqui, deixa eu só voltar aqui um pouquinho dessa questão do seu estudo. Depois desse ano seu na Uhum. escola, aí você resolveu ficar, e agora você continuou como estudante, e você está fazendo faculdade? Uhum. É, você pode ficar 2 anos com o curso de inglês aqui, só que a metodologia aqui é de subir, avançar. Você não pode ficar, Uhum. tipo, muitos anos estudando inglês, você precisa ir para uma outra coisa. Uhum. Então, depois desses 2 anos de inglês, eu entrei na faculdade, daí eu tenho 3 anos de faculdade, e aí depois desses 3 anos de faculdade, eu tenho um direito a um visto que se chama visto 1G. É visto de trabalho, você pode trabalhar full time, do jeito que você quiser. Esse é o tempo que você tem para conseguir alguma coisa na sua área. E se você quiser continuar no país, continuar aqui. Hum. E aí, se você não conseguir um trabalho, o que que você faz? Uma pós-graduação, um doutorado e vai subindo, entendeu? E aí você, como estudante, você pode ficar aqui na Irlanda por 8 anos. Mas sempre avançando, assim. Se terminou a graduação, não dá para você fazer uma segunda, terceira graduação. Você tem que ir subindo. É. E aí você consegue ficar 8 anos e você tem esse tempão aí para você conseguir arranjar um emprego na sua área, eles te darem um visto e você continuar vivendo aqui. E para entrar na faculdade, o que que você precisou? De documento? De inglês, currículo. Eu tive que fazer um currículo para a faculdade, diploma em português, traduzido, minhas notas, tudo direitinho, e aí o processo seletivo que vai depender da faculdade, vai depender de cada país e tal. Por exemplo, quem está aqui na Irlanda e sai de um curso de inglês e vai para a faculdade, você pode aplicar internamente. Então você não precisa fazer, tipo assim, um processo muito bizarro de inglês, uma coisa Uhum. impossível. Você pode fazer uma coisa na Aham. faculdade que a gente chama de essay, uma redação. Você vai fazer a Uhum. redação bonitinha, e eles vão te fazer umas perguntas em inglês para ver se você tem inglês, se você sabe conversar. E foi esse basicamente o meu teste. Mas assim, precisa ter inglês, porque se você tiver inglês tipo básico para o intermediário, você não vai conseguir passar. Então é bom tipo se esforçar muito no inglês. E aí era basicamente isso, e pagar, que é caro assim. Eu É, paguei a faculdade de 5 mil euros, fora o visto de 300. é. Ih! E é anual. Você só tem que pagar uma vez ao ano. E assim, não é um dinheiro impossível de conseguir, não. É caro, é caro. Mas com um emprego daqui você consegue pagar a faculdade normal, assim, e viver sua vida, trabalhar e tal. É, se vocês ficar estudando inglês 2 anos, de repente dá para juntar a grana aí, né? Não dá. Não? Para pagar essa faculdade. Não dá porque durante o tempo de inglês a gente tem que ficar pagando visto de 8 em 8 meses. Você tem que pagar a Ah, escola. A cada visto que vence, você tem que pagar a escola, a é. renovação, que a gente chama, e o visto, que são 300 euros. Uma escola de inglês hoje está aí na faixa de 2 mil euros a 3 mil euros. A faculdade está 5. E Ah, tem os 300 do visto. Então você paga visto 3 vezes. São 300 3 vezes. ah. Renovação 3 vezes. Caraca! É. Mas durante as férias, tanto do curso de inglês como da faculdade, você pode trabalhar tempo integral, né? Sim, o governo libera a gente para trabalhar no verão. E nas férias escolares você pode trabalhar 40 horas semanais. Então são 2 meses que você tem para juntar a grana que você precisa. É, foi assim que eu fiz a minha faculdade aqui. Eu trabalhava igual Sim. condenada nas Aham, férias. sim, eu também tive que trabalhar muito para pagar a faculdade, meu Deus. É. Mas então, Tainá, no final das contas, a Irlanda caiu de paraquedas no seu colo, assim, do nada, e Sim, agora você está aí construindo, né, a sua trajetória na Irlanda. sim. E o que que você acha disso tudo, assim?
Eu acho que tem duas coisas que acontecem quando você vem para Irlanda. Eu acho que a Irlanda tem algumas pessoas que a Irlanda te escolhe. A gente fala que tipo, você foi escolhido pelo país, você vai amar o país, você vai amar tudo. Não é um mundo perfeito, tem muitas coisas que eu queria que fossem diferentes, tipo essa questão de acomodação e tal, mas as coisas boas, elas são tão boas que o que é ruim, ele nem sobressai tanto assim, né? Então eu entendo que esse é o lugar que eu deveria estar. Eu estou no lugar que eu devo estar, eu estou no tempo que é para eu estar aqui. Eu não sei se eu vou ficar aqui para sempre. Não sei se vai ter uma hora que eu vou falar, ah, não, preciso de sol e vou embora. Mas durante esse tempo que eu tô aqui, eu tô muito feliz. Então, assim, o início é muito difícil. As pessoas desistem, às vezes, no início, porque demora para sair visto, aí demora para conseguir o certificado para trabalhar, aí demora para alguém te contratar. Só que depois desse tempo, que a gente fala que são 6 primeiros meses, que você consegue já se envolver no país, você já sabe se virar, você já sabe tudo, as coisas vão se facilitando, sabe? E aí a Irlanda é Uhum. perfeita. Então, assim, gente, não desistam nos primeiros meses. Vai ser difícil, vai, mas depois vai ser perfeito. Vai ser incrível. Então, eu É. acho que é assim, tipo, eu tenho vivido uma vida muito legal aqui, não penso em ir embora. Para mim, a Irlanda é um país das oportunidades. Eu tô tendo a oportunidade de viver coisas aqui que no Brasil eu não tinha condições de viver. E é isso, né? Vou ficar aqui até não sei quando, mas eu vou ficando. Ai, gente, que nota feliz para encerrar esse Pois é, episódio. não vou nem perguntar se ela recomendaria a Irlanda para alguém, porque até eu tô querendo ir para É, Irlanda. Venha, venham. para fechar, tem alguma coisa que você queira promover? Você falou que você dá consultoria de intercâmbio. Pode falar, como é que as pessoas te acham? Então, gente, vocês podem me achar no Instagram, que é Tainá Neves, mas o Neves não tem um E, é Neves, porque alguém já pegou esse user. Mas eu dou consultoria de intercâmbio, dou consultoria de viagens, que é basicamente assim, eu pego na sua mão, te coloco dentro do avião e você desce no país. Então, eu faço todo esse processo de visto, de migração, de acomodação, tudo que for necessário para você migrar para o país e saber assim, se você pode migrar para o país, se você tem idade para fazer esse processo, eu te ajudo nisso. Monto roteiros de viagens, planejo viagens com você, eu faço tudo o que você quiser, eu faço. E aí vocês podem encontrar no meu Instagram tem todas as informações direitinhas e bonitinhas. Ah, Aí, ó, perfeito. A gente gente. vai botar o link na descrição do episódio. Perfeito. Se alguém estiver pensando em ir para Irlanda e tiver com medinho, né? Porque tem esse negócio do visto de estudante, Tainá tá aí para te ajudar. Falem comigo. Muito obrigada, Tainá, por você ter tirado esse Obrigada a tempinho vocês. para a gente poder desmistificar essa ida para Irlanda com visto de estudante, né? É, a gente não quer promover formas ilegais de ir, então a gente Uhum, queria mostrar que você pode ir legalmente para a Irlanda, é só um sim. visto diferente, né? É um pouco caro, né? Mas é investimento. É, pois é. Muito obrigada, Tainá, e até o Obrigada a próximo vocês, episódio. meninas. Gente, quem quiser mais informações sobre o programa de au pair em países diferentes, entra lá no nosso site, comofaçopraseaupair.com, segue a gente no Instagram, @comofaçopraseaupair, pra e sem cedilha. Pode mandar e-mail pra gente, se quiser participar do podcast, mandar sugestão, pergunta, qualquer coisa, é comofaçopraseaupair@gmail.com. E não esquece de seguir a gente no Spotify, dar as estrelinhas, aquele negócio todo, né? E é isso, Então tá, gente. gente. Tchau, Brigadão. tchau. Obrigada. Beijos, meninas. Beijo. Obrigada, Tainá.